Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu curso Criando Mapa Verso. Meu nome é Aníbal Azevedo, estamos na terceira aula da semana 9. E agora, então, se você não assistiu a aula anterior, foi bem legal, bem bacana, assistam, vai aparecer um card aqui em cima. É... Nessa aula, pessoal, a gente vai tratar ali de uma coisa bem interessante, que foi o problema de sequenciamento de tarefas dentro de um equipamento que consegue montar os pedidos dos clientes, tá? É um problema que a gente fez em conjunto com um aluno do nosso programa de mestrado lá, de engenharia de produção e manufatura. E é um problema bem interessante, eu não vi na literatura ninguém tratando disso. A gente conseguiu fazer um trabalho bem legal. E agora, mostrando ali oportunidades que existem de uso de inteligência artificial na logística. Aliás, se você quiser, na descrição do vídeo tem link para o nosso site, link para outros vídeos, link para a playlist, material todo totalmente livre, gratuito. Super recomendo vocês darem uma olhada lá, muito rico. E também comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para a gente ter o retorno, saber se essas coisas estão ajudando as pessoas de fato ou não. Então, vamos lá, pessoal. O que eu queria mostrar agora? Vamos lá colocar nossa tela aqui. Isso aqui foi um trabalho que a gente apresentou num congresso um congresso de pesquisa operacional que estuda essas coisas, tá? E aqui, pessoal, eu vou dar uma visão geral do problema, tá? A ideia aqui, na verdade, é que você tem isso é importante vocês terem visto o vídeo anterior, porque eu falo lá do centro de distribuição, pelo menos a planta, como é que é um centro de distribuição, para quem não conhece é legal. Mas a ideia é que você tem um local de estoque, né? Imaginam várias pilhas. Esse material que está no estoque eventualmente vai ter que sair do estoque, vai ser transportado para uma área de montagem de produtos, que a gente chama de picking, e essa montagem de produtos vai gerar os pedidos dos clientes e cada pilhazinha, cada pallet, né, que tem uma pilha de pedidos, vai embarcando em caminhões até que o caminhão fica cheio e você despacha o caminhão, tá? Então vocês estão vendo a relação aí entre as várias partes do centro de distribuição para que o pedido seja montado e despachado até você, tá? Ou até um mercado, por exemplo. Então esse é um layer picker, na verdade é uma empilhadeira que tem uma garra adaptada que ela consegue agarrar o que a gente chama de várias camadas de um pallet, né? Então aqui no caso eu estou pegando duas camadas aqui de um determinado refrigerante. Então ele pega essa camada aqui e depois ele vai. Isso aqui na verdade é um pallet que a gente chama, né? Porque o pallet seria essa peça de madeira, mas a gente extrapola esse nome e fala que eu tenho um pallet de produto. Por quê? É como se fosse uma camada só daquele produto, é uma pilha só daquele produto que vem da fábrica assim, e você vai desmontando isso, tá? Você vai desmontando para montar os pedidos, porque normalmente os clientes não pedem uma coisa só disso. Às vezes pedem também, mas aí nesse caso você despacha aquela pilha completa. Mas às vezes você tem que misturar para alguns clientes, e esse é o problema que a gente quer tratar ou lidar, tá? Então a ideia é que você vai montando, né, pessoal? E conforme você vai puxando, você vai fazendo os pedidos dos clientes, tá? Então você tem uma ordem de venda, né? E você tem a ordem que é necessária para montar o pedido do cliente, tá? É, Enfim, você tem que tomar cuidado porque você não pode. Certas camadas não podem ficar abaixo de outras. Então, dependendo do tipo de produto, essa montagem pode ser feita ou não, tá? Muito bem. Então, a questão colocada aqui, pessoal, é. Você tem que tomar cuidado, por quê? Porque tem, como eu já tinha mencionado, tem certos pedidos que o cara quer aquilo inteiro, né? Quer a pilha inteira. Então, não precisa fazer picking, que a gente chama, tá? Tem outros que você pode passar pelo picking ou pode passar pelo layer picking, tá? Então, por exemplo, quando você tem algo misturado, né? Essa situação assim, é uma camada inteira completa, isso não passa pelo layer, pode passar pelo layer picking, mas pelo picking eu teria algo misturado ali, que aí já ficaria mais complicado, né? Do layer picker e o picking atuarem em conjunto, mas poderia, mas a gente vai, por simplicidade, não considerar. Então você tem produtos que vão passar pelo layer picker, pelo picking,
e a gente quer verificar como é que a gente faz essa montagem de produtos da forma mais eficiente, que é o tal do pallet fechado, né? Que só tem um único SKU, um único tipo de produto, tá? Muito bem. E aí, pessoal, o que acontece? Eu eventualmente posso pegar, é, digamos assim, e poderia fazer uma transição, né? Poderia fazer assim, olha, eu vou fazendo certas camadas aqui no layer, né? No manual, eu faço no layer mesmo, e depois eu mando para o picking, para ele fechar essas camadas misturadas, tá? Só que isso depende da ordem com que eu vou fazer o empilhamento, porque senão vira uma bagunça, né? Eu fico mandando do layer para o picking, do layer para o picking, ou seja, do equipamento para o manual. E nisso você já gastaria um tempo de deslocamento tremendo, tá? Então, tem umas regrinhas aí interessantes para você observar, tá? Muito bem. E também, eventualmente, você poderia ter que preocupar com a empilhadeira, porque você fazer o deslocamento entre uma área e outra precisa de empilhadeira. Então, você é um recurso que você tem que olhar e minimizar dentro do possível. Então, visando isso, o que que você poderia fazer? Você poderia, olha, monta tudo aqui no layer picking e só depois disso você manda para o picking. Aí, senão, haja empilhadeira, né, pessoal? Empilhadeira é um recurso caro e escasso, digamos assim. Ok? E aí você pode ter justamente essa questão das restrições, que é a montagem para você, enfim, aonde você está colocando os seus tipos de produto, você não pode colocar em qualquer camada, ou seja, não pode ter, enfim, tem uma ordem para você colocar ou organizar certos tipos de produto na hora de montar o pedido, tá? E essa questão do uso da empilhadeira realmente é um problema que a gente quer evitar, né? Para não ficar um zigue-zague, né? Como eu mencionei há pouco ali, tá? Então, uma ordenação talvez aí mais interessante seria essa, né? Trocar a ordem das camadas que vão formar o pedido do cliente seria interessante para justamente essa minimização do uso de empilhadeira, tá? Então, você pode ter essa possibilidade também contemplada. O que a gente vai fazer é mostrar de forma didática que mesmo o caso mais simples, pessoal, em que você monta só camadas, não monta camadas mistas, vamos chamar assim, que tem metade de um produto, metade do outro, ou enfim, uma parcela de um produto, parcela de outro produto, mesmo esses casos, vocês têm uma coisa interessante que a gente já vai verificar aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então imagina o seguinte, vamos pensar assim, ó. É um problema bobo, né? Parece. Pensa o seguinte, eu tenho aqui um pallet fechado e identifico que na minha lista de pedidos dos clientes, eu tenho um pedido que vai ser, basicamente, entregar camada 4321. Então são quatro camadas de produto azul e uma camada de produto vermelho, tá? E você tem que misturar, né? Então você tem várias pilhas de mesmo produto que você vai pegando as camadas e vai combinando para gerar os pedidos, tá? Ok. E aí a questão agora, pessoal, é a seguinte: o que que eu poderia fazer? Ao invés de montar uma camada um, 2, 3, 4, eu simplesmente tiro essa camada 5, ponho de uma outra pilha, né, uma camada vermelha 5, e esse pedido aqui já está montado. Então, olha só, ao invés de eu ir montando um por um, se eu pegar algo que já está pronto e só tirar uma camada, só desmontar, eu gastei uma unidade de tempo para fazer essa montagem, né? E já está pronto aquele pedido para o cliente, né? Ao passo que aqui, ó, se fossem de produtos diferentes, cada camada de produto diferente, aí não tem jeito, aí você tem que montar mesmo. Mas aí você gastaria 4 unidades de tempo para montar esse cara, e esse cara aqui você gasta uma. Então, olha que loucura aqui. Na verdade, aqui, se você fosse fazer tudo com camadas diferentes, né? Produto, você gastaria, por exemplo, aí 5. E aqui você gastou um, né? Ah, não, claro, 2 talvez. Por quê? Porque você teria que tirar esse cara e botar o vermelho. Poderia ser também contado assim, tá? E aí o que acontece, pessoal? É a questão de você vai fazer formar o pedido do seu cliente montando ou desmontando, né? Uma combinação disso. Então, o que que acontece? A gente identificou
que se a tarefa for tiver um certo percentual de pallet fechado, então vale mais a pena realizar a desmontagem, né, do que a montagem. Por exemplo, aqui, se 6 camadas são de um produto só, vale a pena fazer o quê? A desmontagem. Eu tenho 10 camadas, dessas 10 camadas que vêm prontas, né, eu vou ter que tirar 4 e com isso eu já formo um pedido para um cliente, tá? E aí o máximo ganho é aquela situação que eu mostrei agora há pouco, quando eu tiro só uma camada e o produto e o pedido está quase pronto, só falta colocar uma camada nova ali, certo? Então aqui eu tenho uma solução bem interessante, né, pessoal? Que é justamente essa questão do ganho de desmontagem. Quer dizer, o tempo que eu gastaria colocando é, camada a camada, eu posso economizar com uma coisa que já está pronta, tá? Então, por exemplo, aqui eu ilustro como é que você poderia, só desmontando, né, pedidos. Então você poderia falar assim: olha, eu vou pegar minhas tarefas que eu tenho que só desmontar, né, que vale a pena mais de desmontar do que montar. Por exemplo, eu poderia fazer o seguinte: eu poderia pegar esse pallet fechado, certo? Tirar essa camada 4 e 5 e jogar isso para a tarefa 10. Então, na verdade, eu gastei 2, não zero aqui, mas 2, para fazer o desmonte, né? Então você desmontou, mas você já meio que já deixou encaminhado o pedido do cliente que está no caminhão um e no caminhão 4. O que você tem que tomar cuidado? Conforme você vai desmontando, você vai precisando de mais espaço, né? Então, eventualmente, você poderia reordenar os pedidos dos clientes por caminhão e falar assim, ó, pega e põe tudo que é mais em que a desmontagem é mais benéfica. Então, por exemplo, eu peguei um produto aqui, desmontei. Peguei um produto aqui, desmontei ele e já atendi o caminhão 1 e 4. Então, na verdade, faz primeiro as tarefas do caminhão 1 e 4, onde você vai ter mais ganhos de produtividade, tá? E aqui você tem os tais dos padrões de desmontagem, né? Porque, por exemplo, aqui eu estou combinando pedidos que um serve para o outro. Então, quando eu desmonto esse cara daqui, ele já serve para a tarefa 1 e serve para a tarefa 10. Então, eu tenho como se fossem padrões de desmontagem que depois eu posso verificar quais são os caminhões que devem vir primeiro, tá? Então, aqui, por exemplo, se a nossa pilha tiver 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas, né? 6 camadas. Então vocês vão vendo que isso gera um problema combinatório, tá? Nos padrões de desmontagem de camadas, tá? Eu poderia fazer um modelo matemático aqui, pessoal, tá certo? Que eu não vou abordar em detalhes, mas o que a gente fez foi usou uma heurística mais simples, né? De pegar aquilo que é mais eficiente. A gente não entrou nesse digamos assim, agora desmonta um e 3. Então a gente sempre pegava os padrões mais eficientes e tentava colocar juntos, ou aqueles que eram que tinham um ganho maior, vamos falar assim, de eficiência, tá? E a motivação para isso, pessoal, é que na verdade a gente tem esse relacionamento, na verdade não são coisas estanques. O que você faz no picking, na verdade, vai afetar a montagem de pedidos e o tempo de despacho ali dos caminhões, tá? E você tem restrições de espaço, como eu já mencionei, na área de picking. Você não pode ficar abrindo um monte de pilha, porque daqui a pouco você vai ocupar todo o espaço do centro de distribuição. Aqui tem uma fotinha para vocês entenderem melhor isso. Então aqui tem as pilhas de um único produto e você vai combinando essas pilhas, tá? E aí a gente tem um parâmetro beta, pessoal, que controla essa questão do espaço, né? A gente fez um simulador, na verdade, para fazer esse tipo de coisa. E tem um problema mais grave, que é a questão do travamento, quando você tem um espaço, tá? Então o que acontece? Você vai tendo uma lista de pedidos. Então vamos supor que você tem os pedidos. E aí o que acontece? Esse espaço aqui é o espaço para montar. Então eu peguei, fui lá na pilha de vários produtos iguais, desmontei uma pilha e aí eu usei esse espaço aqui que eu tenho para montagem de pedidos, tá? Então você tem menos espaço agora. Aí eu vim aqui, peguei fiz a montagem, não, esse aqui já serve, já pode embarcar no caminhão. Pronto, embarquei. Aí eu pego o outro caminhão, o caminhão 4, vamos supor, já ordenei, né? Eu posso jogar esse pedido para ele.
Só que antes disso eu tenho que puxar um outro cara aqui, um outro pedido de cliente, desmontar. Esse outro pedido de cliente eu já posso encaminhar para o primeiro caminhão. E essa outra camada que sobrou, por exemplo, poderia jogar para o caminhão amarelo. Então, veja que eu deixei esse pedido aqui, que precisaria de uma outra desmontagem, sem finalizar, o que não é bom, por quê? Porque eu estou ocupando mais espaço aqui, né? Eu só estou olhando a questão da eficiência. Esse aqui eu tenho que desmontar. Esse aqui é o maior ganho que eu tenho. Então, eu vou fazer o que é a desmontagem, o que é mais eficiente em termos de desmontagem primeiro. E isso vai consumindo espaço, que é um recurso também restrito. Tá? Eventualmente, isso aqui eu poderia despachar para outro caminhão. Aqui acontece o travamento, ainda não acontece, mas enfim, eu não consigo. Aqui já ocupou todo o meu espaço porque eu deixei um monte de pedidos em aberto, não finalizei esses pedidos para despachar para os caminhões e abrir espaço ali. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de travamento que eu tenho que tomar cuidado, porque minha área é bem restrita. Tá? Então, tem essa coisa também da área onde está que você tem que ver o quanto de espaço você tem disponível na área de montagem de pedidos, porque senão você vai fazer uma sequência que vai te levar a um travamento, tá? Ok, então você também tem que ver os espaços de carga dos caminhões, então de repente você não tem um local lá para colocar todos os pedidos, ou você só pode embarcar todos os pedidos depois que eles estiverem formados, então você não pode sair colocando abrindo um monte de pilha para um monte de caminhão, porque senão daqui a pouco você basicamente vai engarrafar ali, não vai entrar mais nada em lugar nenhum ali, tá? Então, eu vou. Aqui eu dou isso aqui a gente pegou dados reais, tá, pessoal? E mostrou, digamos assim, o impacto disso em termos de tempo de processamento. Usando algumas técnicas ali de abrir e ser mais eficiente, olhar espaço. A gente fez um simuladorzinho. Infelizmente não está em Python, é uma tarefa que ficou, né? Um dia talvez eu faça. Não sei se vai dar tempo, tem muita coisa aí para a gente resolver. Mas enfim, é um problema bem interessante. E aí você vê que eu posso ir bolando sequências diferentes, tá, pessoal? E só mudando a sequência eu caio de 1080 para 480, tá? E aqui eu tenho uma série de outras questões que eu poderia comentar, que eu não vou comentar, mas enfim. Essa solução tem uma característica interessante, tá? E o próximo passo seria, por exemplo, usar algoritmos genéticos para tentar testar diferentes sequências de tarefas de desmontagem de pallet e ver como é que é o impacto disso em termos de tempo, mas a gente usaria um sistema de simulação combinado com otimização que ficaria bem interessante aí usando o algoritmo genético, tá? Que a gente comentou aí na primeira aula dessa nossa semana 9, tá? Enfim, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Próxima aula, a gente vai abordar em profundidade um outro problema também interessante nessa área de logística, que usa a questão de inteligência artificial. É isso. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima aula, pessoal. Tchau.